Olá pessoal, eu me chamo Rony, sou do canal Papo Reto. Chegamos aí para mais um vídeo, para mais uma história. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. E antes de falar sobre esse espírito, eu queria conversar com você uns minutinhos. Gente, o objetivo do canal Papo Reto, por falar nisso, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de compartilhar, não se esquece de comentar, que o teu comentário para minha vida é muito importante e para a vida do canal é muito importante, tá bom? O Papo Reto, ele é um canal autêntico, ele não tem cortes, ele é filmado na íntegra, ele é gravado com autenticidade, com o que sai na hora, né? E a gente não corta, a gente deixa o vídeo na íntegra para que você possa aí pegar, entendeu? A transparência desse canal. E por tratar de um canal com extrema transparência, eu quero dizer para você que, né, eu passei por algumas denominações, eu sempre repito isso em praticamente todos os vídeos. Eu passei por alguns lugares e eu vi algumas coisas que estão fazendo com o Evangelho de Jesus que está completamente errado. Então o objetivo do canal é trazer para você o que? Transparência, verdade, ajudar você a fazer boas escolhas, a você perceber pessoas que são usadas pelo inimigo, entendeu? Para ludibriar, para enrolar, para machucar um povo que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa ser formada para que forme outrem, né? Somos pescadores de homens, somos pescadores de vidas, somos pescadores de almas, almas para o Mashiach, almas para o Yeshua HaMashiach, alma para aquele que é o teu Criador. Então vamos lá, gente. Eu queria deixar bem claro que eu estou entrando em contato com alguns pastores de muitas denominações, né? São centenas de pastores aí de várias denominações, conversando com eles e pedindo autorização para colocar o nome da igreja deles, entendeu? Para que eu possa relatar o nome da igreja deles aqui nesse canal, entendeu? São denominações que nós julgamos, né? Julgamos ser igrejas autênticas, igrejas transparentes, igrejas organizadas, igrejas corretas, igrejas que pregam a verdade, igrejas que pregam Cristo. É isso que está faltando no nosso meio. Pregar sobre Cristo. Falar da graça de Jesus Cristo. Gastar tempo com o ensino. Gastar tempo com a formação. Gastar tempo com isso. Tá bom? Então esse é o objetivo desse canal. É trazer transparência, trazer verdade. Tá bom? Para todo aquele que está sofrendo. Tem muita gente machucada, muita gente que está se machucando, muita gente desigrejada, muita gente iludida, muita gente com raiva dos pastores, muita gente com raiva, criando repugnância, entendeu? Desse grande time de Jesus Cristo que se chama nação evangélica, nação profética, nação apostólica, nação pentecostal, nação batista, nação assembleiana, nação forte, que prega a verdadeira verdade. Entendeu? Então nós queremos orientá-los a isso. E vai ter logo aqui uma listagem de várias denominações. Tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente pregando a verdade, tem muita gente fazendo o trabalho que Cristo pede para que seja feito. Fomos designados a sermos, como eu falei, pescadores de homens. Nós temos que nos diminuir para que ele cresça. Nós não podemos nos colocar num pedestal como Jezabel fez. O final dela foi terrível. Tá bom? Então eu não estou aqui falando que revelação não existe. Não estou falando aqui que o dom da profecia não existe. Não estou falando aqui... Não. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que tem pessoas aí fora, homens,
que eu não posso e não consigo chamar de pastor, mas foram ungidos, não sei de que forma, de pastores, que estão usando a palavra do Pai para ganhar dinheiro em cima da tua dor, conforme o vídeo anterior que eu postei para vocês aí. Aí tá tudo errado. Aí não é certo. De homens que estão judiando de vidas. E as vidas achando que eles estão fazendo o bem. É um glamour, é uma ostentação o que esses caras estão fazendo. Então tem muita gente aí denegrindo o nome do Mashiach, e eu, como embaixador, como um pregador da palavra do Pai, eu não posso deixar isso barato. E nosso canal não vai se aquietar, não vai ficar quieto. Existem muitas lutas para postar o vídeo, até porque a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. O mundo espiritual, ele é mais real do que o carnal. E a gente sabe que a gente está mexendo com o império do inimigo, que tem os seus súditos. E às vezes as pessoas não estão nem imaginando o perigo aonde elas estão brincando, entendeu? E uns já sabem, uns são satanistas mesmo, uns sabem que o negócio é feio, entendeu? Uns são satanistas, os verdadeiros filhos de Baal, completamente possuídos pelo espírito de Jezabel, o espírito da sedução. E isso é o que o Papo Reto vem trazer para você, para tentar desmascarar esses baalistas, tá bom? Então vamos seguir adiante. Gente, não posso esquecer de falar isso. Olha só o cúmulo que chegou. Eu estava falando com uma pessoa ontem, depois que eu saí da minha advogada, e olha só o que aconteceu. Esse cara, ele tinha uma lojinha, quebrou, vendia bem, vendeu todos os móveis da lojinha, tá abrindo um quadrado lá, tá enchendo de cadeira, vai botar 2 caixas de som, investiu num curso de coaching, pediu dinheiro emprestado de coaching. Olha só, chega a ser engraçado. De coaching, de oratória, curso de oratória, entendeu? E agora tá pegando a manha lá para ser um pregador desses aí, entendeu? Para iludir o povo, para ganhar dinheiro, porque ele falou que o que tá dando dinheiro agora é ser pastor evangélico. Então olha que vergonha. Então, gente, como é que nós vamos deixar isso acontecer? Nós estamos sendo, os verdadeiros estão sendo descriminalizados por causa disso. Muita gente está contra não a palavra de Deus, mas tem pessoas já duvidando da verdadeira verdade, da palavra do Mashiach, da palavra escrita do próprio Deus. E se debandando para N religiões. Então a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre o espírito de Jezabel. Gente, todo mundo aqui eu acho que já conhece o espírito de Jezabel, mas eu estou falando com uma gama de pessoas que não sabem. Mas o texto base que eu gostaria que você lesse, né? Eu vou passar para vocês em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E também no capítulo 21, do versículo 23 ao 26, e no 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37, que é a queda da própria Jezabel, que é o texto que eu vou me atrelar. Mas eu vou dar aqui uma pincelada para você saber quem era essa mulher. Essa mulher, Jezabel, ela era filha de Etibaal, entendeu? Um servidor de Baal. Enfim, ele era um rei também, né? E um sacerdote de Baal. Entendeu? Um famoso deus aí da tempestade, tá? E ela era filha e seguidora do seu próprio pai. Ela é uma mulher muito sedutora, bonita, cresceu, tal, o rei Acabe, um rei israelita, se apaixonou por ela, entendeu? Acabaram se casando e ela, com a sua sedução, conseguiu ludibriar, conseguiu enrolar, conseguiu seduzir, né, o seu marido, e aí o negócio esculhambou.
né? Ela teve uma afronta com o profeta Elias, entendeu? Depois vocês vão entender o porquê, né? Esse espírito, ele tem o objetivo de matar o profeta, de acabar com os profetas, entendeu? Esse é o objetivo do espírito de Jezabel, entendeu? E normalmente quem não está na fé e quem não serve a palavra, quem não serve de verdade, é seduzido por esse espírito. Vou tentar falar para vocês aqui a área de atuação dele e como é que a gente pode fazer aí para se abster desse espírito de Jezabel e identificá-lo dentro das igrejas, né? Então vamos lá. Ela botou lá, o Elias ficou com medo, botou lá a colinha no meio das pernas e vazou para a caverna. Ficou escondido, ficou apavorado, queria morrer, pediu para que Deus matasse ele, entendeu? Então olha só, um profeta, Elias, nós estamos falando de Elias, gente. Aquele que Deus respondeu com fogo lá e queimou tudo lá o negócio. Entendeu? Então leia a Bíblia. Não tem como você receber as bênçãos do Pai, não tem como você adentrar dentro de qualquer uma denominação, entendeu? De qualquer igreja, se você não estuda a palavra de Deus. Gente, isso é fato. Pede para Deus te abençoar. Eu oro muito pela tua vida, eu oro muito pelos seguidores do canal, eu oro muito por muita gente, entendeu? Então eu te peço, estuda a palavra de Deus, não para de estudar a palavra. Busca, leia, estuda, porque só assim você vai conhecer o Pai. Você só conhece o Pai lendo a palavra, lendo as escrituras, buscando, entendeu? Praticando aquilo que ele te ensina, tá bom? Então olha só, aí Jezabel amedrontou, tal, e enfim... Até que Elias se levantou e tal, o anjo foi lá, visitou ele, né? Chegou a dar um chutinho lá no Elias, lá assim, acorda, tu que dormes, entendeu? E aí Elias se levantou e o negócio foi, e aí, enfim. Aí Jezabel foi desmascarada e morreu terrivelmente. E eu gostaria de ler essa passagem em específico, né? As outras passagens que eu te passei, eu vou tentar ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo, né, as passagens bíblicas, para que você possa ler essas passagens bíblicas, tá bom? Então eu vou ler para você, fica em 2 Reis, no capítulo 9, do versículo 30 a 37. Vamos ler? Então vamos lá. A morte de Jezabel. Tendo Jel chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jel pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados como o seu sangue a parede e os cavalos, e Jel a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo de herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então, gente, você consegue perceber que aquilo que Deus profetizou lá atrás, com o profeta Elias, se cumpriu. Que está escrito lá em 1 Reis, né, que é uma das passagens que eu gostaria que você aí lesse, né, está
está escrita ali no versículo 16, enfim, tá na palavra aqui, eu vou deixar a descrição para você e você vai ler e você vai se dizer. Tá aqui, ó, no versículo 21, no capítulo 21, perdão, 1 Reis capítulo 21, do versículo 23 e seguinte. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, gente, você consegue perceber aqui que a profecia de Deus se cumpriu na vida dessa idólatra, dessa filha de Baal, dessa filha de Etibaal. Jezabel é um espírito de sedução, gente. E como é que ele atua na igreja? Vamos lá. Como é que ele atua na igreja? Esse espírito de Jezabel, gente, ele é um dos mais terríveis. E a área de atuação desse espírito é justamente matar os profetas. Esse espírito, ele é atraído por grande sedução. E infelizmente ele está dentro da igreja. Alguns estudos que eu tenho feito têm me mostrado que esse espírito de Jezabel, ele nada mais é do que uma potestade muito idolatrada no Brasil, e ela é conhecida e chamada como a Rainha dos Céus. É terrível o que esse espírito está fazendo. E ele denigre a imagem da igreja, ele põe em estado de vergonha o profeta. E normalmente algumas pessoas acham que o espírito de Jezabel, ele só cai, né? Ele só entra, ele só persuade, ele só domina mulheres. Não. Ele domina homens também, entendeu? Ele domina quem quer que seja. Como é que esse espírito de Jezabel ele aparece? É porque assim, ó, quem tem o espírito de Jezabel é uma pessoa que quer ter poder, quer ter status, quer ter valor, quer ter dinheiro, quer ter fama, entendeu? E aí o que acontece? Entra num estado de sedução, domínio é a área de atuação desse espírito. E dentro da igreja, olha só, eu estava esses dias lendo um livro sobre o que aliás, o livro está aqui, né? E o que acontece o que aconteceu nessa história? Um casal de membros haviam se casado, né? Se amembraram dentro de uma igreja, e ele, uma pessoa muito séria, muito correta, muito íntegra, filho de cristãos, filho nascido em berço cristão. E o que aconteceu nessa brincadeira? Ela se apaixonou por ele, eles se apaixonaram ali, tal, mas a menina não era fraca não, entendeu? Só que ela não era cristã, ela era de uma família de uma outra religião aí, entendeu? E o que aconteceu? Se casaram. E ele tinha o dom da oratória, ele era bom no que fazia, ele era bom no que falava, ele era carismático. E ele se apaixonou por ela até que o pastor principal da igreja viu muito potencial nele e colocou essa pessoa num determinado poder, passou a ser bispo, ele passou a ser pastor secundário, né? Depois dele era ele quem pregava. Aí olha só o erro. Ela muito bonita, muito sedutora, o pastor mais velho começou a com respeito, olhar para ela e ela começou a seduzi-lo de uma forma de, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, tá bom pastor, tá bom, não, e ela foi se
se aproximando, foi se aproximando. Gente, resumo da história. Ela conseguiu fazer com que esse pastor, o marido dela, ficasse sob o domínio dela. Ela fez com que o pastor, o outro, pegasse ela, e ela tinha um trunfo na mão, que senão ela ia escancarar para a igreja toda que eles cometeram um adultério, e que ele ia ser envergonhado, ela ia simplesmente perder o marido, mas ela falou que achava homem, ela acha em qualquer lugar. Seduziu esse pastor foi destituído, ele foi destituído, e aí quem assumiu o governo da igreja? O marido dessa mulher que estava acometida pelo espírito de Jezabel. Então, para você ver a situação, as igrejas hoje aí, ó, em cima dos altares, porque o altar, gente, é um lugar santo demais. Ali é onde vem o maná, ali é onde vem o alimento para o povo. E você vê hoje pessoas em cima do altar, principalmente levitas, que não são casados na igreja, que não têm a bênção sacerdotal, a bênção pastoral para estarem casados, estão em pleno ato de fornicação. Uma sedução violenta, um glamour violento, porque é um bom músico, porque são bons músicos, ou porque sabe cantar um pouquinho. E aí você chega às vezes numa igreja que quando o pessoal tá lá no louvor, nem unção tem, nem não dá uma vírgulazinha de um arrepio, você não sente a presença. Entendeu? Então o negócio tá muito complicado. Então é o espírito de Jezabel atuando, intriga dentro da igreja, fofoca dentro da igreja, semeação de discórdia dentro da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, enfim, acometidos por esse espírito, por uma má formação, porque não passaram por um processo de cura e libertação. Formação tudo errada, de qualquer jeito, qualquer um fala. Não delegam a autoridade verdadeira às pessoas que têm que ser, sabe, que tem que ser pessoas que precisam ser ordenadas ali, ensinadas a manusear a palavra. Enfim, gente, uma anarquia. Gente, dá licença um minutinho. Uma situação muito terrível dentro das igrejas. E isso aconteceu no ministério que eu fiz parte. Não só de um, não. Esse daqui, da grande Santa Catarina. O do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo ainda era pior. Era pior. Vocês não têm noção o que eu vi lá. Entendeu? Era pastor pegando a pessoa do ministério X. Era a pastora que o pastor não dava conta do recado, pegava os jovens da igreja. Uma fornicação só, uma anarquia. Uma igreja completamente doente. Por quê? Porque o espírito de Jezabel estava atuando nessa igreja. Ele entrou, ele infiltrou. E um ministério desse, ele explode. Né? Ele tem o seu glamour ali. Entendeu? Daqui a pouco ele despenca. O desejo do meu coração é que essas denominações, que elas não fechem. Quem me dera poder ter autoridade para poder ir lá e fechar. Mas não existe um órgão competente para isso ainda. Não existe um conselho sério. E infelizmente nós moramos num país que não é sério. Como eu já falei nos vídeos anteriores. E aí esse espírito entra dentro da igreja e faz uma anarquia. Gente, uma característica do espírito de Jezabel é quando a pessoa que está na frente do trabalho, que está pregando a palavra, ela quer ser mais do que Deus.
Ela quer aparecer em tudo, em todos os flashes. Ela investe muito na sua aparência. Ela investe muito no seu glamour, nas suas roupinhas. E a esposa lá passando trabalho. Com a mesma calça, 4 cultos consecutivos. E ele trocando de terno toda hora. Ou vice-versa. Ela com todos os tipos de vestidos, um mais lindo do que o outro, todo final de semana. E as invejosas ali se roendo, rogando um monte de praga para a mulher. E ele lá, com um terno há 3 anos. Então é assim que funciona. Não há uma ligação. Pessoas que não são instruídas a fazer um casamento sério. Às vezes pega lá uma mulher que já tem 10 filhos, um de cada pai. E aí vai lá, o boca mole, desculpa a expressão, e casa lá com a Jezabel. Então fica difícil. Aí acha que vai ser diferente? Gente, as igrejas não estão fazendo processo de cura e libertação. Eu sempre posto no meu Instagram, eu sempre falo, entendeu? Que não adianta só expulsar demônio. Tem que curar a alma, o caráter dessa pessoa. Tem que fazer uma entrevista, tem que gastar tempo, tem que ter um investimento. Mas aí esse povo aí, o que eles querem é gastar tempo com preparar e fazer os melhores saquetéis de oferta, gastar tempo em fazer a melhor aparência, o melhor vídeo, gastar tempo em 40 minutos pregando sobre oferta, expulsar demônio por ilusionismo, trazer dom de revelação para enrolar o povo e gastam tempo só com isso. E as ovelhas que se lasquem por causa de quem? Espírito de Jezabel. Espírito de sedução. Espírito de glamour. Aí a igreja vai a pique. Gente, então assim, as características do espírito de Jezabel é a ambição egoísta, lucro pessoal, cobiça, embaraço demoníaco e o espírito de iniquidade. Gente, esse espírito, eu vou ler para vocês aqui, esse espírito é um impostor perigoso dentro da igreja. Ele imita o verdadeiro ministério profético, ele imita o verdadeiro ministério, o ministério de Elias. Então ele tem por objetivo, por que essa sedução? Por que quer botar em estado de vergonha? Para quê? Para a igreja fechar, para a igreja romper, para a igreja ser envergonhada, para que o nome do Mashiach seja envergonhado, para que as pessoas desacreditem. Eu não falei que fulano de tal lá era assim, assim, assado, entendeu? Então o troço é muito complicado, é pior do que a gente imagina, entendeu? Então assim, ó, o espírito de Jezabel na igreja, eles têm como tema, como força, a clarividência, a adivinhação e a mediunidade, dentre outros problemas, entendeu? Dentre outros problemas. Então é muito claro você identificar esse espírito quando você consegue ver isso dentro do teu ministério, dentro do ministério que você está frequentando. E gente, mas o que a gente pode fazer para ajudar? Mas aí é que tá. Se a cabeça da igreja, que são os líderes, estão corrompidos, como é que você vai fazer alguma coisa? Gente, eu tentei marcar reunião, mas eu era só mais um dentro da igreja. Eu não tinha o estereótipo de ganhar, de buscar dinheiro, então eu fui sendo colocado de escanteio. Adivinha quando que esses caras me convidaram para pregar? Nunca. Porque sabiam que se eu fosse lá pregar, eu ia falar de um ministério da verdadeira verdade. Eu ia pregar o Mashiach, eu não ia gastar tempo com oferta, então eles já me conheciam.
Entendeu? Então você não tem abertura. E eu queria alertá-lo, eu queria avisá-lo, eu queria conversar com essas pessoas. Entendeu? Eu queria expor o que eu estava vendo, o que eu estava, sabe? Eu queria falar verdadeiramente quem eu era e o que eu ia fazer. Mas me diz se eles abriram a brecha para mim conversar com eles. Não, porque é uma cúpula, é uma máfia. Então não teve como eu falar, não teve como eu tentar alertá-lo. Por quê? Porque já está dominado, Satanás já dominou ali. E eu não tenho dúvida que é procedência satânica, eu não tenho dúvida, gente. Eu falo isso com categoria. Teve um que eu marquei 3 vezes de reunião, as 3 vezes me deu Pelé. Teve uma vez que eu cheguei na igreja por uma porta e ele saiu pela outra. Sabe por quê? Porque a treva, quando vê a luz, se ofusca, corre. Eles não conseguem encarar quem é de verdade. Eles não conseguem olhar no olho, nem tolerar, nem ouvir quem prega a verdadeira verdade. Eles não conseguem. Se deram mal comigo. Entendeu? Então, é isso. A gente tem que ser firme. Entendeu? Se você aceitou o Senhor Jesus, se você se batizou, se você está afim de romper, só tem um jeito hoje nessa terra. É mergulhando de cabeça nas Escrituras, ouvindo pessoas como o canal Papo Reto e demais pessoas que estão pregando uma palavra verdadeira aí. Também não estou falando de você ser calvinista ao extremo. Entendeu? Não. De você achar que, sabe, aqui na minha igreja, fulano que é assim não entra. Aqui na... Não, calma aí, peraí, Jesus, o evangelho é para todos. Todo mundo tem direito à salvação, sim. Entendeu? É você saber da verdade. É você saber de como que Cristo quer que seja a igreja dele. Entendeu? É de você estudar Atos dos Apóstolos. É de você estudar as cartas paulinas. É você estudar as ministrações. É você conhecer o Antigo Testamento. É você conhecer a lei. É de você mergulhar na palavra. Porque daí você sabe de que forma que tem que ser feito. E outra, além de você estudar, porque a palavra de Deus também fala que a letra mata e o espírito vivifica. Quero deixar bem claro que nada adianta você ser um estudioso da palavra de Deus se você não tem uma coisa chamada unção. Entendeu? Se você não tem o dom do Espírito Santo dentro de você. Então você precisa ter, sabe? O dom do Espírito Santo de Deus e os determinados e vários tipos de dons ao qual você se enquadra. Entendeu? Então é isso que você tem que ser sensível. Você tem que ser sensível ao Espírito. Com o quê? Com busca de santidade. Eu falei no vídeo anterior, né? De não ser um crente Raimundo, um pouco na fé, um pouco no mundo. Não se decepcionar quando um homem lá, porque o pastor lá caiu em adultério, ou o outro lá roubou, ou o outro lá enrola não sei quem, eu agora não quero mais saber de igreja nenhuma e não sei o quê. Tá errado. Então é porque você não se converteu. Porque um coração convertido a Cristo, ele não desiste nunca e jamais, ele não para de fazer a obra. Entendeu? E eu te digo mais, lá na frente, ele é capaz de se encontrar com um falso profeta desse. Digamos que 100 falsos profetas aí ouviram a minha voz e ficaram morrendo de raiva e quiseram me matar. Só que a pessoa tem o dom. Lá na frente, Deus arma uma situação, faz a gente se encontrar. Eu vejo essa pessoa transformada, com o ministério correto, com o ministério sério. Imagina a felicidade de Cristo, porque daí, olha só, um ímpio se arrependeu das suas más práticas e voltou para a verdadeira verdade. Então a gente atingiu o objetivo. Então se desses 100, 1 ou 2, entendeu? Renunciarem
e pregarem a palavra do Pai de verdade, acabou. Porque, gente, Deus ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que é Ele que te dá tudo. Entendeu? É claro que nem tudo que tu pede Ele vai dar. Não, porque Ele sabe o que é melhor para você. Entendeu? Então você tem que viver não querendo pertencer a esse mundo, mas pertencer ao mundo que está por vir. Esse mundo aqui não me interessa se eu tô de Fusca ou se eu tô de Porsche. Não. Não, 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 não. As pessoas têm que te amar pelo que tu é. Pelo que você é. Não pelo estereótipo certinho, bonitinho, corretinho, fofinho, lindinho, ursinho. Não. Não, 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 não. E se não quiserem, amém também. Entendeu? Você tem que continuar porque é você e Deus. Entendeu? Vai olhar para a vida da família desses caras. Vai lá fazer uma enquete. Tem gente da família desses caras que nem igreja frequenta. E um dos pré-requisitos é que se você não ganhar a sua casa, você vai ganhar quem? Se você não for pastor na sua casa, você vai ser pastor aonde? Vai lá fazer uma enquete, perguntar na vizinhança dele quem é ele como vizinho. Eu fiz isso. E me decepcionei. Vai lá. Procura, investiga, olha. Sabe em que mato você está lenhando? Vai lá e tenta pregar a palavra. Se eles não te aceitarem, se eles não te ouvirem, sacode a tua sandália e sai fora. Entendeu? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fora. Um dia você vai se encontrar, mas não desiste nunca. Mas faz isso, estuda, busca a santidade. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha passado para vocês alguma coisa aí, né? Desse espírito de Jezabel, sobre esse contraste aí, né? Desses problemas. Então eu agora, gente, eu não tenho outra alternativa a não ser ler para vocês alguns passos, que são na verdade 10 passos, para que você preste muita atenção no que eu vou ler aqui agora, tá? Para que você leve isso como um marco, como um alerta, que quando você vê isso, tem alguma coisa errada ali, entendeu? Então vamos lá. Desmascarando o espírito de Jezabel, né? O passo 1. As fortalezas formam a estratégia primária da operação de Satanás ao redor do mundo e na vida das pessoas. 2. As fortalezas formam pressuposições que distorcem nossa percepção de tudo com o que nos defrontamos. Todas as pessoas têm fortalezas em suas vidas. Nenhuma pessoa é totalmente livre, no nível em que a morte de Jesus Cristo na cruz propiciou que fôssemos. É preciso lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 7, hein, gente? Seu sangue é a arma que destrói toda fortaleza. Se você é tão livre quanto deseja ser, então a liberdade que tem é tudo o que terá, a menos que se disponha a fazer mudanças. As fortalezas impedem ou retardam nosso crescimento espiritual, emocional e o nosso amadurecimento. As fortalezas causam conflito, separação, divórcio nos matrimônios. Na igreja, elas causam divisões, provocam amargura, ciúme,
ansiedade e depressão. Olha lá para tua igreja, vê o que está acontecendo lá nos bastidores, com os próprios membros da igreja. Divisão, separação, os pastores não fazem nada. As fortalezas dão poder a Satanás e seus demônios, enquanto entristecem os anjos e o Espírito Santo de Deus. Quarto, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As fortalezas impedem o indivíduo de alcançar seu destino pessoal e aceitar o que Cristo fez por eles. 10. As fortalezas são a base de apoio do diabo em nós. Efésios capítulo 4, versículo 22. As fortalezas satânicas. 11. As fortalezas produzem desordem financeira e desorientação espiritual. 11. As fortalezas enfraquecem nosso corpo e nos deixam vulneráveis a enfermidades. 13. As fortalezas nos fazem responder às outras pessoas de maneiras que nem nós mesmos compreendemos. Elas fragmentam as amizades e roubam nossa alegria e nossa esperança. 14. As fortalezas sufocam nossa fé, distorcem as escrituras, elas anuviam e obscurecem nossa mente e aprisionam nosso espírito. As fortalezas só podem ser destruídas na raiz. Não podem ser removidas simplesmente tratando de suas manifestações. Manifestações, vai lá, apareceu coisa, bota o microfone na boca do capeta, o capeta urra, berra, fala, dá seu show. Isso é uma igreja satânica. No seu ocultismo, no seu interior, pratica o satanismo, entendeu? Então depois vai lá, expulsa o demônio e essa vida vai embora, fica altamente envergonhada, fica num ponto ali que ela não consegue nem saber se ela vai voltar no estado de vergonha que foi colocada essa pessoa, entendeu? Ou às vezes tem aqueles que eu já falei pra vocês que são os atores pagos por essas pessoas que baixam ao demônio todo culto de libertação. Mentira safada do inferno. A maldição ela tem que ser arrancada pela raiz. O espírito de Jezabel é muito conhecido como espírito de fascínio, pombagira. Mas ela não domina só a pombagira, ela domina Zé Pilintra, ela domina tudo que é tipo de bicho aí. Tudo que é tipo de Exu. É um perigo. E as pessoas estão brincando, e não me diz que não estão brincando, com a liberdade, com a libertação das pessoas. Estão brincando com o amor de Jesus verdadeiro. Essa pessoa se frustra, ela nunca mais volta para a igreja nenhuma. Ela vira uma desigrejada por tua culpa. Cura e libertação. Conversar com a pessoa, ter um relatório, fazer a coisa certinha, explicar qual a origem da pessoa, se tem pessoas que são X ou Y em casa, qual é a religião que a família frequenta. Aí eles vão lá, fazem casamento de fulano de religião tal com fulano de religião tal, pode casar ali, pode casar até, ó, não vou nem falar aqui porque senão é bullying, mas eu não posso falar. E eu respeito todo mundo tem um espaço no reino de Deus. 15. As fortalezas só podem ser trilhadas. Já li. As fortalezas só nos permitem oferecer às pessoas um amor invejoso. Na melhor das hipóteses, elas nos impedem de perdoar as ofensas. Pessoas rancorosas. Então, gente, tá aí o meu recado.
Deixe seu e-mail ali, deixe seu comentário, entre em contato comigo, mande um e-mail para mim. Eu vou na tua casa, eu faço um processo de cura e libertação. Aonde tiver drogado não vai ter mais. Aonde tiver enfermo não vai ter mais. Aonde tiver fofoqueiro não vai ter mais. Onde tiver cachaceiro não vai ter mais. Deus, ele nos usa de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Fazer um processo de cura e libertação. Acertar o teu casamento, acertar a tua vida, tá bom? Então é isso. Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso te guarde, te proteja. E eu queria, antes de encerrar aqui hoje, deixar uma oração com você, tá bom? Então, por favor, baixe sua cabeça, feche teus olhos, eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que tu estejas abençoando, Senhor, todos os ouvintes, Senhor, todas as pessoas que estão, Senhor, vendo esse vídeo neste canal. Senhor, hoje nós abrimos uma lacuna para principados e potestades, Senhor, e eu determino no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que tu estejas fechando, Senhor, fechando as cadeias e os grilhões, Senhor, que haja cura, Senhor, através da minha vida, na vida dessas pessoas, ó Pai, que tu estejas abrindo os seus olhos. Eu te peço que tu estejas agora, Senhor, levando para o abismo, Pai, todo e qualquer tipo de nome, de espírito, Senhor, do reino das trevas, Senhor, que foi lançado e falado aqui, Pai. Eu determino que não tem poder na minha vida, não tem poder na minha casa, não tem poder na minha família e não tem poder, meu Pai, na vida de nenhum destes que estão aqui ouvindo e estudando e buscando a verdadeira verdade. Em teu santo nome, Machia, em teu santo nome, Jesus Todo-Poderoso, que eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e que ele ande e caminhe sempre contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Não esquece, hein? Papo reto, tá bom? Vai lá, se inscreve no canal, indica para as pessoas, compartilha, curte e comenta. Seu comentário é muito importante para nós. Que Deus te abençoe.